Capítulo Modos de atuação da consciência. Observação preliminar. A boa consciência é a força propulsora que está por trás de quase todos os grandes conflitos. Por isso quero esclarecer, nas 4 grandes subdivisões deste capítulo, seus modos de atuação. Nisso eu me repetirei algumas vezes como, ao subirmos em zigue-zague ao cume de um morro, parecemos voltar sempre ao mesmo ponto e descortinar a mesma paisagem. A cada volta, porém, fizemos mais um trecho de nosso caminho e chegamos mais alto. O que mais me interessa aqui é explorar o caminho que nos leva a transpor os limites da pretensa boa consciência, aqueles limites que ela impôs à superação dos grandes conflitos. A consciência como destino. A consciência do vínculo. A consciência serve, em primeiro lugar, para vincular-nos à nossa família. Por isso temos uma boa consciência quando nos comportamos de tal maneira que estamos seguros de nossa vinculação à família. E temos má consciência quando nos comportamos de tal maneira que tememos ter perdido o direito de fazer parte dela. Com a ajuda da consciência, podemos perceber exatamente o que precisamos fazer para pertencer à família e o que precisamos evitar para não perder essa condição. Essa percepção é instintiva. Podemos compará-la ao sentido do equilíbrio físico. Quando perdemos o equilíbrio, sentimos-nos tão desconfortáveis que imediatamente corrigimos nossa posição até que o recuperemos. Algo semelhante se passa com a consciência. Logo que percebemos que não estamos mais em conexão com a nossa família e que precisamos temer perder nossa vinculação a ela, temos má consciência. E esta nos é tão desagradável que mudamos o nosso comportamento para voltar a pertencer-lhe. As diversas consciências. Que a consciência é algo instintivo pode-se ver pelo simples fato de que um cão também sente boa consciência e má consciência, apesar de não afirmarmos que a consciência dele é a voz de Deus em sua alma, como costumamos dizer da nossa. A consciência não pode ser a voz de Deus em nossa alma, caso contrário, não haveria consciências diferentes em diferentes famílias. Todo mundo sente isso quando se casa. O homem pensa que o que valia na família dele também vale para todo mundo, e a mulher pensa que o que valia na família dela também vale para todo mundo. Ambos brigam entre si com boa consciência, tentando impor ao parceiro as regras da própria família. O que acontecerá com seus filhos? Quando seguirem a mãe, terão má consciência diante de seu pai, e quando seguirem o pai, terão má consciência diante da mãe. Qual é a solução nesse caso? Cada um precisa reconhecer que a família do parceiro é igualmente certa e boa. Cada um precisa ampliar a própria consciência, reconhecendo como humanamente correto e bom o que vale na família do parceiro. Enfrentando a má consciência, precisa encontrar um novo caminho que conheça e incorpore os valores e as experiências da família do cônjuge. Portanto, só existe progresso com má consciência. Quem quer permanecer inocente, permanece criança. Adultos se tornam culpados, sem que se tornem maus. Pelo contrário, ao se tornarem culpados, tornam-se mais humanos. Sua alma se torna mais ampla e se abre às diferenças. No âmbito da família, é possível lidar com isso de um modo relativamente simples. Mas como agir no caso de religiões e de culturas diferentes? Também aqui vale o mesmo princípio. Quem se desenvolve também precisa abrir em sua alma um espaço para outra religião, a outra cultura, a outra língua. Com isso, porém, sente-se culpado em relação ao seu próprio grupo. Assim,
Só podem reconciliar-se os que têm a coragem de assumir a má consciência diante de seu próprio grupo. Um marcante exemplo disso ocorreu com o presidente egípcio Sadat quando visitou Israel. Seu próprio grupo o recebeu como um traidor, embora estivesse a serviço da paz. Por isso, o assassinaram, e com boa consciência. A boa consciência é perigosa. Todos os grandes crimes são cometidos com boa consciência. Por essa razão, precisamos aprender a ir além dela. O amor maior a supera. Quem permanece inocente também permanece limitado. Então, como vocês observaram, a chave central deste livro está na compreensão da consciência. Então, e da boa consciência, porque vocês puderam observar que a boa consciência é a força propulsora que está por trás de quase todos os conflitos. Então, o que significa ser um advogado ou trabalhar com o direito sistêmico? Em primeiro lugar, significa que em nós mesmos nós precisamos reconhecer o que é essa boa consciência e compreender que a saída para o conflito é sempre uma ampliação da consciência, que é um reconhecimento do outro, do diferente, da família dele, como sendo igualmente certo e válido como aquilo que eu tenho ou que a minha família tem. Então, o que o Bert Hellinger mostra é que essa consciência, ela se estabelece, em primeiro lugar, pelo vínculo. Ela é quem tem a função, de uma maneira instintiva, ele faz, inclusive, uma referência ao sentido de equilíbrio físico, né? Quando a gente está desequilibrado, a gente se sente mal. Quando a gente faz algo que ameaça nosso pertencimento, nós também vamos nos sentir mal, desequilibrados, e fazer novamente alguma coisa para poder pertencer a esse grupo, né? Outra coisa importantíssima que precisa ser marcada aqui no livro é quando ele coloca aqui na página 51 o que acontece com os filhos, né? Porque isso aí vocês precisam ter claro que é o que acontece com os filhos numa separação. Porque quando eu tenho um pai e uma mãe, eles vêm de duas famílias distintas. Então, o que acontece quando os pais brigam? Quando eles seguem a mãe, terão uma consciência diante do pai. Quando seguem o pai, vão ter má consciência diante da mãe. Então, não apenas eu preciso entender isso em mim, na minha vida, na minha família, como eu preciso olhar para o meu cliente e perceber essas dinâmicas profundas da boa consciência que vão estar por trás de todos os conflitos. A importância da má consciência como um caminho de reconciliação, né? Ou seja, de poder fazer algo distinto do que o grupo permite, mas observem que é algo perigoso. Por quê? A boa consciência pode matar, como é o exemplo que ele cita aqui do estadista, do presidente egípcio. Então, quem permanece inocente também permanece limitado. E eu me lembro que ele fala num outro livro o seguinte: é mais fácil dois culpados se entenderem do que um culpado e um inocente. A consciência do equilíbrio. Este é apenas um dos aspectos da consciência pessoal. Além da função de vincular-nos à família, a consciência pessoal tem uma outra função. Ela vela pelo equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe. Quando alguém me dá alguma coisa, eu me alegro, mas também tenho má consciência, pois me sinto em dívida em relação a essa pessoa. Por isso também lhe dou alguma coisa e volto a me sentir inocente, porque me livro da obrigação. Se gosto dessa pessoa, dou a ela um pouco mais do que recebi.
Com isso, ela se sente em dívida comigo. Como também me ama, ela também retribui com um pouco mais. Então, eu me sinto novamente em dívida com ela, e porque a amo, também lhe retribuo com um pouco mais. Assim, em função da necessidade de equilíbrio, cresce o intercâmbio entre as pessoas que se amam. Essa é uma bela função da consciência pessoal que, de certo modo, força a compensação e aumenta o intercâmbio no bem. O mesmo acontece, porém, quando alguém me faz algo de mal. Então também quero retribuir, pois sinto necessidade de compensar. Se eu nada fizer contra essa pessoa, coloco em risco nossa relação, pois ela espera que eu lhe retribua na mesma moeda. Assim, ela fica aliviada quando lhe retribuo nessa medida. Porém, muitos não retribuem o mal ao outro na mesma medida, mas um pouco acrescido. Se ele lhes retribui também aumentando a dose, eles se vingam com um mal ainda maior. Assim, vai crescendo entre eles o intercâmbio do mal. Nas relações políticas, vemos numerosos exemplos disso. Como se sai desse círculo vicioso? De um lado, é preciso vingar-se, pois quem fica apenas com a bondade destrói os relacionamentos. Mas é possível vingar-se com amor. Como? Fazendo também ao outro algo que lhe dói. É preciso, mas em menos escala. Com isso, pode recomeçar o intercâmbio do bem. A consciência coletiva. A consciência coletiva não é diretamente percebida por nós. Suas leis são trazidas à luz pelo trabalho com as constelações familiares. É uma consciência coletiva, pois envolve várias pessoas, dirigindo-as como um grupo. Entretanto, ela envolve apenas determinadas pessoas que enumero a seguir. Numa família são os filhos, em seguida os pais, os irmãos e irmãs dos pais, portanto os tios e tias. Depois, os avós e, às vezes, alguns dos bisavós. Esses são os consanguíneos. Contudo, ainda pertencem ao sistema outras pessoas sem vínculo de parentesco, a saber, todos aqueles cuja morte ou infelicidade beneficiou algum membro do sistema. Por exemplo, a segunda mulher de um homem foi beneficiada pela morte da primeira mulher ou por sua separação. Por isso, ela pertence a esse sistema, embora os filhos da segunda mulher não sejam seus consanguíneos. Uma outra coisa que é preciso saber só se evidenciou nos últimos anos. Se um dos membros do sistema foi um assassino, sua vítima pertence ao sistema. E se algum dos seus membros foi assassinado, seu assassino também pertence ao sistema. Ninguém pode ser excluído. A consciência coletiva obedece a uma lei básica. Ninguém que tenha pertencido ao sistema pode ser excluído dele. A nenhum deles pode ser negado o direito de pertencer ao sistema. O que se passa quando, não obstante, isso acontece? Então, a pessoa excluída é representada mais tarde por um outro membro do sistema e torna-se destino para ele. Por exemplo, o marido anterior é representado por um filho no casamento ulterior da mãe. Então, esse filho pode comportar-se como um rival diante do pai, pois inconscientemente representa o primeiro marido de sua mãe. A solução consiste em reconhecer o primeiro marido como um integrante desse sistema. Em muitas famílias judias, onde houve vítimas do Holocausto, os perpetradores são representados por algum membro da família. De repente, manifesta-se nessa pessoa uma energia assassina, cuja causa ela desconhece. Nessas famílias, os perpetradores foram frequentemente excluídos e desprezados. Por essa razão, são representados.
Dessa maneira, a energia dos perpetradores é transmitida de geração em geração, até que também eles recebam um lugar no sistema e não precisem mais ser representados. Em Israel, tivemos um belo exemplo disso. Uma mulher contou que seu pai foi assassinado por um árabe. Na constelação, colocamos um representante do pai e, diante dele, um representante do assassino. Inicialmente, o assassino recuou com medo. Depois, ambos se encararam, aproximaram-se lentamente e se abraçaram. Em seguida, o pai se estendeu no chão e o árabe se deitou ao lado dele. Na morte, eles se reconciliaram. Agora já não é preciso que algum familiar do pai represente esse árabe. Que consequências isso tem para nós? Quando olhamos para o que aconteceu na guerra, para os perpetradores e as vítimas de ambos os lados, vemos qual seria a solução para eles. Precisamos respeitar a todos como tendo igual direito de pertencer e dar a eles um lugar no meio de nós. Portanto, a primeira lei da consciência coletiva diz assim: todos que fazem parte do sistema têm o direito de fazer parte dele, exatamente o mesmo direito de todos os demais. A moral. Muitas pessoas dizem: eu sou o melhor, ou eu sou bom e o outro é mau. O que significa isso na prática? Quem se considera melhor afirma: tenho mais direito de pertencer do que você. Você tem menos direito de pertencer do que eu. Ou até mesmo, você não tem o direito de pertencer. Isso é o que se chama moral. Nela estão as raízes de todos os grandes conflitos. A precedência dos mais antigos. A primeira lei da consciência coletiva afirma que ninguém pode ser excluído. Existe uma segunda lei importante. Na esfera de influência dessa consciência coletiva, os membros mais antigos têm mais direito do que os mais novos, e os mais novos não podem imiscuir-se nos assuntos dos mais antigos. Em todas as tragédias presenciamos a mesma dinâmica. Um membro mais novo se atreve a fazer algo em lugar de um mais antigo. Por exemplo, vingá-lo. As tragédias têm sempre o mesmo desfecho. Todos morrem. Toda tentativa de um membro mais novo de imiscuir-se nos assuntos de um mais antigo termina em fracasso ou em ruína. A solução é que respeitosamente nos afastemos dos mais antigos, de sua culpa e de seu destino, deixando que o conflito fique em seu devido lugar. O fim das tragédias. Todas as transgressões da consciência coletiva são cometidas com boa consciência. É ela que leva os heróis trágicos à perdição. A consciência coletiva atua com muito mais força que a consciência pessoal. Assim, só existe solução para os envolvimentos trágicos quando o pretenso herói se recolhe humildemente, sentindo-se ser o menor, e consegue resistir à sua boa consciência. Como é possível alcançar isto? Quando, em lugar de seguir a consciência pessoal, olhamos para aquilo que é conveniente e possível à consciência coletiva, ponderando sobriamente os efeitos de ambos os comportamentos. Então, talvez possamos evitar as tragédias. Muito importantes aqui essas informações, né? Lembrando que ele está falando aqui da consciência como destino. Em primeiro lugar, ele mostra que a consciência serve ao vínculo, depois ele mostra que a consciência serve ao equilíbrio, e nesse momento, nessas duas instâncias, ele está falando da atuação da consciência pessoal. Aí no terceiro item ele vem falar da consciência coletiva, como ele mostra, a consciência coletiva é muito mais forte, atua com muito mais força que a consciência pessoal. Ela não é diretamente percebida,
como a consciência pessoal, que fica leve, que fica pesada, mas ela pode ser trazida à luz por meio das constelações familiares. Outro ponto importante, ele mostra quais são as pessoas que fazem parte ou que atuam, né, dentro dessa consciência. Então, também a gente não vai falar sobre qualquer pessoa, qualquer evento tem influência dentro da consciência coletiva, porque nós temos 3 níveis de consciência. Então, envolve quais pessoas? Filhos, sempre começamos aqui. Filhos, eu, meus pais, irmãos e irmãs dos meus pais, meus tios, avós, às vezes alguns bisavós. Então, filho, pai, avô, bisavô. 4 gerações. Sabemos que as constelações podem atingir muitas outras gerações? Sim. Mas precisamos também colocar o pé no chão e mostrar onde que está o primordial que atua dentro da consciência coletiva. Tá? Outra coisa, além dessas pessoas das 4 gerações, quem faz parte? Todos aqueles cuja morte ou infelicidade beneficiou algum membro. E vejam bem que ele fala que é um descobrimento que ele foi tendo ao longo do tempo, que é da influência dos assassinatos. Que os assassinos e as vítimas fazem parte do sistema um do outro. E aí, ele vai tirar as dúvidas de quem ainda tem dúvidas sobre a ordem das ordens do amor. A primeira ordem é o pertencimento. Né? Essa é a primeira lei que atua dentro da consciência coletiva, todos fazem parte do sistema, têm o direito de pertencer da mesma maneira. Importantíssimo, aqui nós temos o conceito de moral, dentro da Hellinger Ciência. Conceito de moral, o que que significa? Eu tenho mais direito de pertencer que você. Eu sou o melhor. Eu sou o bom, você é mal. Isso é a consciência moral, e ele mostra que essa consciência também é a boa consciência que está na raiz de todos os conflitos. Segunda lei, a precedência dos mais antigos. Em todas as tragédias, o que ele mostra pra gente que acontece? Alguém mais novo, aquele herói, né? Geralmente o filhinho que faz pela mamãe, aquele pequeno que quer fazer por um mais velho, vai, de uma certa maneira, ir contra essa lei da precedência. É isso que está dentro de uma tragédia, e vocês lidam com tragédias todos os dias. Então, quando eu olhar para uma tragédia, eu preciso perceber quem é essa pessoa que é mais nova dentro de um sistema que está tentando resolver algo por alguém que veio antes. Então, eu como advogado, eu como constelador, eu tenho que estar atento a esse movimento da consciência profunda, que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, essa pessoa vai promover toda essa tragédia se sentindo inocente, correta, melhor do que o outro e com mais direitos. Essa que é a ideia. Ok? Então, como é possível alcançar o fim das tragédias? Marca aí um xizinho. Olha aqui, ó. Olhamos para aquilo que é conveniente e possível à consciência coletiva. O que eu estou falando com relação a isso? O que ele está falando com relação a isso? Eu não olho só para a pessoa que se diz certa, correta, com mais direitos, melhor. Eu vou olhar para a solução que é conveniente e muito importante, porque isso é a segunda ordem da ajuda, possível para todos. Consciência e alma. O conflito entre as consciências. A consciência coletiva não conhece a distinção entre bom e mal no sentido da consciência pessoal. No domínio da consciência coletiva, ninguém pode ser excluído,
nem mesmo quem é julgado mal pela consciência pessoal. Aquele que, sob o seu influxo, foi banido como pretensamente mal, é trazido de volta sob o influxo da consciência coletiva por meio de alguém que o representa. O que a consciência coletiva considera mal e culpável é justamente a exclusão de alguém. Portanto, exatamente o contrário do que a consciência pessoal julga bom. Pressionado pela consciência pessoal, o indivíduo, baseado no sentimento de inocência, é induzido a fazer algo que transgride a consciência coletiva. Por exemplo, um filho, agindo por amor, tenta assumir, em lugar de seus pais, a expiação por alguma culpa. Com isso, embora se sinta inocente, ele se coloca acima dos pais, tornando-se culpado perante a consciência coletiva. Consequentemente, sob a pressão dessa consciência, sua ação fracassa. Os movimentos da alma. Fomos educados para ser responsáveis, mas justamente esse traço é a causa de muitas desgraças, fracassos, acidentes e suicídios em consequência de propósitos como estes: eu sigo você, ou eu vou em seu lugar. Para escapar dessas consequências, o indivíduo precisa submeter-se a uma purificação que lhe permita transpor os limites impostos por essa consciência e ingressar noutro espaço onde reinam outras leis que o ajudam nessa superação. Esse é o espaço da alma, num sentido mais amplo, o espaço dos movimentos da alma. Aqui também está em jogo uma vinculação, mas esta ultrapassa os limites de nossa família e dos grupos a que pertencemos. Esses movimentos também podem ser chamados de movimentos de uma consciência, porém de uma consciência mais compreensiva, que integra num todo maior o que antes estava separado. O caso do aidético. Como se manifestam os movimentos da alma e dessa consciência maior e mais abrangente? Citarei um exemplo. Um aidético no México pediu-me para fazer a constelação de sua família. Ele fora contaminado por um amigo que lhe ocultara o fato de ter contraído a doença. Na constelação, coloquei diante do aidético um representante de seu amigo. Eles ficaram frente a frente e se olharam por longo tempo. Então tive uma luz sobre o movimento da alma do rapaz e levei-o a dizer ao amigo: eu esperava por isso. Portanto, algo totalmente diverso do que era de esperar. Mas a frase revelou-se verdadeira. Então escolhi uma mulher para representar a doença e coloquei-a ao lado do amigo. O aidético se ajoelhou, abraçou os pés de ambos e lhes fez uma profunda reverência numa atitude de entrega. Foi um movimento da alma. Um movimento como esse é incompatível com o movimento habitual da consciência. Quando o rapaz se ajoelhou diante de ambos, levei-o a dizer a eles: eu aceito isso de vocês. Do mesmo modo que um filho diz aos pais: eu aceito a vida de vocês. E foi totalmente verdadeiro. Assim, esses movimentos profundos da alma não temem o sofrimento e a morte. Sua dinâmica é totalmente diferente. O doente ficou em perfeita paz consigo mesmo e com o todo maior. Quando permitimos aos movimentos da alma que se desenvolvam e se desdobrem, eles sempre unem alguma coisa, conectando o que estava separado. O movimento profundo da alma é sempre um movimento de amor, onde tudo finalmente se une. Consciência e doença. Saúde e consciência. Por seus efeitos sensíveis, a saúde e a doença são comparáveis à boa e à má consciência. Quando tudo corre bem em nossos relacionamentos, temos uma boa consciência. Sentimos-nos acolhidos, seguros e integrados em nossa família.
e sentimos algo semelhante nos outros grupos a que pertencemos. Esse bom sentimento é vivido como inocência e, para a maioria das pessoas, é o mais belo e desejável dos sentimentos. Todas as homenagens e distinções que recebemos da família ou de outras pessoas confirmam e asseguram esse sentimento e o nosso direito de fazer parte dela. Algo semelhante se passa com a nossa saúde. Quando todos os nossos órgãos se harmonizam e quando o corpo, a alma e a mente cooperam e servem às necessidades da vida, sentimos-nos bem, saudáveis, leves e seguros, confiantes e voltados para a vida. Sob esse aspecto, a saúde funciona como a boa consciência, tal como ela é. É desejável, tal como ela é desejável, promete e traz felicidade. Doença e consciência. Quando agimos em nossos relacionamentos de uma maneira que compromete nossa vinculação à família, temos má consciência e nos sentimos culpados. Essa sensação é tão incômoda que nos força a mudar nosso comportamento para recuperar nosso direito de pertencer. Assim, do mesmo modo que a boa consciência, a má consciência está a serviço da vinculação e do bem-estar. Apesar de seu desconforto, ela também está a serviço da felicidade por seu objetivo e seus efeitos. Algo semelhante nos ocorre, muitas vezes, com a doença. Apesar de incômoda, dolorosa e frequentemente perigosa, ela nos força a pensar na saúde e a desenvolver esforços para recuperá-la. Desse modo, à semelhança da má consciência, a doença também contribui para uma vida melhor. Nesse sentido, ela é boa. Doença e boa consciência. Contudo, observamos que muitos doentes crônicos ou com risco de morte parecem felizes, apesar de doentes, ou, por isso mesmo, como se a doença lhes proporcionasse uma boa consciência. Em outras palavras, a doença lhes dá a sensação de se sentirem vinculados, inocentes e acolhidos, do mesmo modo que outros se sentem felizes em sua boa consciência. Assim como outros sentem a inocência como o bem supremo e a máxima felicidade, a doença é útil a essas pessoas para conseguir ou preservar essa inocência. Dessa maneira, o anseio pela inocência pode favorecer a doença, pois a saúde parece colocar em risco a inocência. Com isso, a boa consciência impede ou até mesmo sabota o correto tratamento da doença. Nesse caso, a saúde cria a má consciência e a doença proporciona a boa consciência. Como isso é possível? O amor cego. Pela necessidade de fazer parte, a criança dentro de nós quer assemelhar-se a alguma pessoa querida, por exemplo, à sua mãe doente. Quando sofre o mesmo que a mãe, ela sente-se unida com a mãe no amor. Para conservar ou recuperar a saúde, essa criança precisa da bênção da mãe. E justamente quando a olha nos olhos, o mesmo amor que a fez adoecer permite e até mesmo exige que, com a bênção da mãe, faça tudo para recuperar sua saúde. Portanto, esse amor não deve considerar apenas o próprio coração. Deveria atentar também para o amor da mãe, que deseja o bem da criança mais do que o seu próprio. Em outras palavras, esse amor cego precisa abrir os olhos para que a criança, em vez de adoecer com a inocência, fique sã com a inocência. Muitas vezes, porém, esse amor cego conduz não somente à doença, mas também à morte, quando a criança diz à falecida mãe ou ao falecido pai: quero estar com você, quero seguir você. Esse anseio é irresistível em alguns doentes
e requer muita força para fazê-los retornar à vida. Também aqui, o amor cego precisa abrir os olhos, encarando, por assim dizer, a pessoa querida que faleceu e percebendo que o anseio de estar com os mortos não alcança o fim desejado. Pois a morte é mais do que um reencontro e causaria dor aos mortos se um vivo pensasse que sua morte lhe permitiria reunir-se a eles, proporcionando alegria a eles e a si mesmo. Nesse particular, é necessário haver um esclarecimento e uma compreensão depuradora de nossos desejos mágicos. Desse amor cego também nasce a ideia de que é possível morrer em lugar de outra pessoa, para que ela se cure, continue viva ou não precise mais expiar por uma culpa sua, na pressuposição de que tal sacrifício apagaria a culpa pessoal. Nesse contexto, a doença e a morte que ocorreriam como consequência do amor estão também associados à boa consciência. A felicidade. Nada é mais difícil de suportar do que a felicidade. Muitos suportam facilmente a desgraça. Não, porém, a felicidade. Os infelizes, em sua maioria, sentem-se ligados à própria família por sua própria infelicidade. Sentem-se inocentes e com boa consciência, e com isso é um grande consolo em sua desgraça. Inversamente, quem está feliz enquanto pessoas de sua família estão sofrendo, costuma sentir a consciência pesada. Então faz todo o possível para voltar a ser infeliz e acaba ficando feliz na desgraça. Assim, quando alguém está feliz ou obteve alguma vantagem, ao mesmo tempo em que outros em volta dele estão infelizes ou ficaram em desvantagem, ele se sente culpado em relação a eles e também se sente culpado em relação ao destino ou a Deus. Quando alguém fica feliz porque se curou de uma doença grave, o que faz ele ser devoto? O que faz ele se for devoto? Oferece a Deus um sacrifício para pagar por sua felicidade. Muita gente acha que sua felicidade será tanto maior quanto mais ele pague por ela. Nunca pude confirmar a verdade dessa crença. Quem paga muito perdeu muito, mas dificilmente ganhou algo, exceto sua sensação de inocência. O que se deve fazer então para conservar a felicidade? Primeiro, é preciso agradecer, pois a felicidade geralmente não é merecida, ela é uma dádiva. Aceitá-la simplesmente como tal, sem contrapartida, é difícil para nós, mas é mais fácil aceitá-la quando o fazemos com gratidão. Para que ousemos conservar a felicidade, precisamos fazer algo mais, que os outros compartilhem dela. Quando passamos um pouco de felicidade adiante, deixamos também felizes outras pessoas. Assim, a felicidade aumenta e pode permanecer. Esse é um dos meus segredos. É um de seus segredos. Quando numa família um filho é deficiente e os outros são sadios, muitas vezes os filhos sadios não se dão o direito de assumir a própria felicidade, sendo o irmão doente. Pensam que ele ficará melhor se eles também adoecerem ou ficarem limitados, achando melhor haver dois infelizes do que um só. Qual seria a solução nesse caso? Que os irmãos sadios digam ao deficiente: você é doente e nós somos sãos. Temos essa vantagem sobre você. Faremos algo de grande com a nossa saúde e lhe daremos parte nisso. Quando você precisar, mais tarde, estaremos prontos para ajudá-lo. Então, o irmão deficiente também fica feliz. Agradecer e passar adiante. Um fato estranho é que os filhos venham, às vezes, a ter ódio da mãe, embora ela tenha feito tanto por eles. Gostaria de dizer algo a respeito. Quando alguém recebe muito de outra pessoa, como uma criança recebe praticamente tudo de sua mãe, sente-se muito devedor em relação a ela e sabe que jamais conseguirá retribuir-lhe, pois um filho jamais poderá compensar o que sua mãe fez por ele. Não suportando admitir que não poderá retribuir por tudo que recebeu, às vezes ele odeia ou recrimina a mãe
pois assim já não se sente tão em dívida para com ela. Assim, o ódio do filho contra a mãe pode ser uma defesa para evitar reconhecer ter recebido tanto que não pôde compensá-lo. Quanto mais alguém recebe, tanto mais pode ser sua raiva contra quem lhe deu tanto. E como podemos agradecer a nossa mãe de modo que ela se alegre, embora não possamos retribuir-lhe? Dizemos a ela: recebi tanto de você que jamais poderei retribuir-lhe, mas aceito isso com gratidão e em sua memória o repassarei a outros. Na medida em que passamos adiante o que recebemos, estaremos agradecendo à mãe, pois ela fez o mesmo, tanto recebeu da vida de sua mãe e a transmitiu a nós. Também recebeu a vida de sua mãe e a transmitiu a nós. Se agirmos como ela, poderemos aceitar tudo dela e suportar tudo que recebemos, por muito que seja. Nesse contexto, há outra coisa a considerar. Quando uma criança foi precocemente bloqueada em seu movimento de aproximação da mãe, isto é, quando teve um grande anseio pela mãe, mas não conseguiu chegar a ela, fica zangada e tem raiva de sua mãe. Essa raiva é apenas o outro lado do amor. Se, por exemplo, uma criança precisa ficar no hospital e a mãe não pode aproximar-se dela, a criança se desespera. Quando ela volta para junto da mãe, muitas vezes está mudada. O amor parece ter desaparecido. E mesmo quando a mãe a toma nos braços, a criança resiste. Essa reação é causada pela lembrança da separação prematura. Uma criança pequena não consegue processar a perda e expressa sua dor por meio da raiva. Sabendo disso, podemos ser mais compreensivos quando lidarmos com essa situação, inclusive com a raiva e o ódio, sabendo que aí está atuando um destino. 2 tipos de inocência. As crianças estão profundamente ligadas a seus pais e à sua família. Seu objetivo, seu anseio mais profundo é o de poder pertencer à sua família. Quem sente esse direito de pertencer, sente-se inocente. Inocência significa justamente isto. Sinto que posso fazer parte. Este sentimento nos liga à nossa família. Esse vínculo e o amor que dele resulta são frequentemente cegos, pois, pelo desejo de ser inocente e de pertencer à família, a criança muitas vezes age de uma maneira que traz infelicidade e dano a si e a outras pessoas. O sentimento de inocência pode levá-la, por exemplo, a querer seguir pela morte pessoas de sua família, por exemplo, sua mãe ou seu pai, ou um irmão prematuramente falecido, para unir-se a eles e assim poder fazer parte deles. A criança também deseja seguir os destinos que tiveram consequências importantes em sua família. Por exemplo, se os pais divorciaram quando a criança tinha 3 anos, quando ela crescer e tiver um filho com essa idade, talvez também se divorcie. E fará isso por estar vinculada ao padrão que vigora em sua família de origem, sem estar consciente dessa conexão. Várias decisões aparentemente livres têm, na verdade, esse tipo de vínculo. Ou ainda, quando uma criança nota que alguém quer deixar a família, ela pode dizer-lhe em seu íntimo: eu vou em seu lugar. Então ela pode desenvolver uma anorexia, dizendo em seu íntimo: antes desapareça eu do que você, querido papai, ou querida mamãe. Ela pode ainda desenvolver alguma doença, sofrer um acidente ou suicidar-se para que alguém de sua família continue vivo. Esse é um pensamento mágico. Ele traz infelicidade para a criança e também para outras pessoas da geração seguinte, pois quando alguém na família faz algo assim, mais tarde outros membros da família seguirão esse padrão, com o mesmo amor cego e a mesma inocência. Como uma criança pode livrar-se dessa inocência cega e desse amor cego, amando e sendo inocente de um modo sensato que lhe permita continuar viva e ser feliz? Se, por exemplo, uma criança quer seguir na morte sua mãe falecida, deve encará-la em seu íntimo. Então verá que se adoecer e morrer por amor à mãe,
fará mal a ela. A criança não deve olhar apenas para si e para o seu próprio amor. Precisa olhar também para o amor da mãe ou da pessoa a quem deseja seguir. De repente, ela compreende que, se realmente a ama, precisa decidir-se a continuar viva. Então, continuará viva em virtude de sua ligação e de seu amor, mas de uma ligação e de um amor esclarecidos, que também levam em conta a outra pessoa. Então, como eu já tinha falado para vocês, esse livro, Conflito e Paz, é uma pérola no estudo da consciência. Então, na primeira parte que nós lemos hoje, ele está falando de um conflito interno, que é a raiz, na verdade, de todos os conflitos, que é um conflito dentro da consciência, entre os diferentes níveis da consciência. Então, são conceitos muito importantes que ele está falando aqui. Vocês observem que ele vai destrinchando esse tema em diferentes âmbitos. Primeiramente, é importante que vocês entendam essa distinção que existe entre a consciência pessoal, a consciência coletiva e a consciência que mais tarde ele descreveu como sendo a consciência espiritual. No nível da consciência coletiva, não existe essa distinção que normalmente nós fazemos no nível da nossa consciência moral, que é uma consciência pessoal, uma consciência espiritual. A consciência coletiva não faz essa distinção moral entre bem e mal. Mal para essa consciência, culpável para essa consciência, é a exclusão. Vejam bem, justamente não é o que a consciência restrita ou pessoal faz? Dizer, você tem direito de pertencer, você não tem direito de pertencer. Então, o primeiro conflito que uma pessoa experimenta é entre a sua consciência restrita ou pessoal e a sua consciência coletiva ou profunda ou inconsciente, entendem? Que é sentida por nós como um instinto, como uma necessidade. Né? A consciência pessoal ou restrita experimenta sentimentos de culpa e inocência. Então, eu vou ficar inocente quando eu excluo alguém, mas, ao mesmo tempo, vou experimentar o fracasso, porque no nível da consciência coletiva, essa exclusão não é tolerada. Então, o processo que Bert Hellinger nos conduz com o seu trabalho é um processo de purificação. Esse é o conceito. É um conceito é uma ideia de nos limparmos dessas ideias pré-concebidas sobre a vida, dessas imagens que causam sofrimento, essas imagens incompletas, e nos levar, através dessa purificação, a esse outro espaço que ele chama que é o espaço da alma, né? A uma outra dimensão que tem outras leis que não são essas leis que nós conhecemos com a nossa consciência moral. Então ele fala do espaço dos movimentos da alma, né? Que nesse momento desse livro era como ele estava chamando o trabalho dele. Então o que ele diz sobre esses movimentos da alma? Né? Como vocês sabem, no começo das constelações familiares, tal como Bert Hellinger as conheceu e começou a desenvolvê-las, né? O que acontecia eram experiências com a colocação das pessoas, a ordem, né? O posicionamento, a relação que se estabelecia. Então, tem, por exemplo, livros do Bert Hellinger, onde ele fala sobre a montagem correta de uma constelação. Hoje em dia a gente já nem faz isso dentro da Hellinger Schule.
colocamos uma pessoa em relação a outra, às vezes apenas uma única pessoa, e fazemos os nossos trabalhos, justamente porque já havia, desde o momento da publicação desse livro, a compreensão de que existem movimentos profundos, que ele chamou de movimentos da alma, que todas as vezes que nós permitimos que eles aconteçam livremente, o que acontece? Eles vão conduzir a uma união daquilo que estava separado. Então, olha a importância da não interferência, do que o Bert Hellinger chama de compreensão através da renúncia, da não intenção, do não julgamento, dessa postura fenomenológica, porque é a partir dela que esse movimento da alma pode se desenvolver. Belíssimo o que ele falou aqui sobre o caso do aidético. Vocês, por favor, anotem na lateral do livro, né? É um estudo de caso. Ele vem, ao longo da literatura dele, mostrando algumas doenças que todas as vezes que elas aparecem, é importante a gente marcar. Na sequência, ele vai falar sobre consciência e doença. E aqui entra em jogo um conceito muito importante, né? Porque Bert Hellinger não apenas descobriu os diferentes níveis de consciência, como ele descobriu, e isso é uma descoberta dele, a boa e a má consciência. É muito interessante observar que a boa e a má consciência, elas são, eu vou colocar uma palavra minha, contextuais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, logo no começo desse texto, ele fala de que o sentimento, a sensação de saúde, ela seria aquilo que idealmente nós chamaríamos de uma boa consciência, ou seja, um sentimento de tranquilidade, de paz, de harmonia, de inocência, de leveza. Mas o que o Bert Hellinger observou é que essa sensação nem sempre está associada à saúde, que muitas vezes uma pessoa pode estar doente, infeliz e, ao mesmo tempo, experimentar esse sentimento de inocência, que então, nesse caso, ele chamou de uma boa consciência, mas associada ao fracasso, à doença, ou ao desejo, por exemplo, da morte. Então, é uma maneira completamente distinta de olhar para a doença. É como se o nosso bem maior não é a felicidade, não é a saúde. O nosso bem maior é esse sentimento de pertencimento à nossa família. Então, assim como outros sentem a inocência como o bem supremo e a máxima felicidade, está aí no final da página 57, a doença é útil a essas pessoas para conservar ou preservar essa inocência. Então, muitas vezes, uma doença está a serviço da preservação da inocência, do sentimento de pertencimento ao grupo. Muito, muito importante na página 58, vocês precisam anotar, isso é um conceito, tá aí o conceito de amor cego, ok? Como eu já falei, talvez alguns de vocês já tenham ouvido, nós temos vários amores, entre aspas, dentro da Hellinger ciência. Amor à beira do abismo, amor cego, amor que vê, amor do espírito. Vocês vão poder observar que ele vai definindo esses diversos tipos de amor. E aqui ele nos define o que é o amor cego, que é justamente aquele tipo de amor que leva ao emaranhamento, né? É como se fosse esse motor, essa força que leva uma pessoa a assumir destinos difíceis, infelizes, trágicos dentro da sua família,
experimentando a boa consciência. Bom, muito lindo também o texto que ele fala sobre a felicidade, e eu gostaria de marcar com vocês uma lição de sabedoria que tem aqui, na página 59. O que se deve fazer, então, para conservar a felicidade? Primeiro é preciso agradecer, pois a felicidade geralmente não é merecida. Poxa, isso é muito diferente da nossa compreensão tradicional. Eu tenho que fazer algo para poder merecer o meu trabalho, ou o meu sustento, o dinheiro, a minha saúde, ou o que quer que seja. Então, é como se fosse um reconhecimento de um estado natural de felicidade que nos é disponível e poder agradecer pelo estado de felicidade. Então, a primeira condição da manutenção da felicidade é percebê-la como uma dádiva, e fica mais fácil de tomar essa dádiva à medida que a gente agradece. E percebam a outra lição de sabedoria que ele nos deixa. Para que ousemos conservar a felicidade, precisamos fazer algo mais que os outros compartilhem dela. Então, é reconhecer a felicidade como uma dádiva natural, agradecer por ela e passar adiante. Todos vocês se lembram daquele conto, aquela ideia que todo mundo tinha o cotovelo trocado e estavam no inferno porque tentavam alimentar a si mesmos. E os que estavam no céu tinham o mesmo cotovelo trocado, mas alimentavam uns aos outros. É o famoso dando que se recebe, né? E aqui, com esse exemplo, que também vocês podem marcar no livro de vocês, porque vocês podem ter casos de pessoas que tenham famílias com filhos deficientes, né? Então, essa importância de ter uma atenção de que todas as vezes que existe um destino difícil dentro da família, pode ser muito duro para os demais poderem tomar essa felicidade. E Bert Hellinger nos mostra o caminho, e esse caminho é um caminho que vocês podem utilizar não apenas neste caso específico, mas dentro de uma constelação ou dentro de um atendimento. Qual é esse caminho? Vejam bem, primeira coisa é o reconhecimento da realidade. Dentro da Hellinger Ciência, a realidade é o que ajuda, não é o ajudante. Dá para entender isso? Não sou eu que estou fazendo algo. Eu vejo, não tenho medo do que vejo, não me lastimo do que vejo e mostro o que vejo. E o que vejo se revela como uma verdade, não porque eu a considerei uma verdade, mas porque esta verdade que se revela é sentida por todos. E o que ele nos mostra como um caminho, que eu estou querendo pontuar para vocês, é simplesmente a constatação da realidade. Você é doente e nós somos sãos. Simples assim. Você, meu irmão, é doente, nós somos sãos. Inclusive ele coloca, temos esta vantagem sobre você. Mas, por um outro lado, com a nossa saúde, nós vamos fazer algo de bom para vocês também. Então, eu compartilho o meu bem-estar, a minha saúde, entendem? Então, isso é uma chave. Dentro de uma constelação, uma pessoa olha a outra. Dentro de um atendimento, um marido olha para a sua esposa. Um constata a realidade. Eu fico com a minha parte de responsabilidade. Você fica com a sua. Eu sou eu, você é você. Eu por mim, você por você. Entendem? Então, isso é um recurso que vocês sempre vão poder utilizar. Depois, as duas outras páginas, ele vem falar sobre o amor
cego e o pensamento mágico que está nas crianças. Bom, pessoal, todas as vezes que ele fala sobre as crianças, eu penso nas crianças, como nós as conhecemos, mas eu também acho que todos nós temos esse lado também. Então, eu poderia dizer que o que ele fala das crianças também se aplica para uma instância dentro de nós mesmos, entendem? E do meu cliente. Então, observem o tanto que é difícil para uma criança ou para qualquer pessoa a sua grande impotência diante do amor. No caso, diante do seu maior amor, que é a mãe. Não é possível devolver para a mãe tudo que ela nos deu, todos já sabem disso. O equilíbrio é passar a tal da bola dourada para a frente, não é? Aquela poesia maravilhosa, passar a bola dourada. Mas quando existe movimento de amor interrompido em relação à mãe, seja porque a mãe precisa se afastar, ou o filho precisa se afastar, ou simplesmente porque a mãe não pode, naquele momento, receber o cuidado, o carinho de um filho, ou a atenção, muitas vezes essa criança vai experimentar um desespero, um sentimento de raiva, ou mesmo um sentimento de ódio. Todo movimento interrompido se cura, voltando-se a esse movimento, a esse lugar traumático onde o movimento foi interrompido e refazendo esse movimento. Esse é um dos poucos momentos onde um ajudante, um constelador, pode brevemente se colocar no lugar da mãe ou do pai, para ajudar que possa ser refeito essa ligação da criança com a sua mãe, tá? Bom, então, ele vem também falando aqui, depois na outra página, sobre esse sentimento que acompanha, né, essa lealdade cega, que é o sentimento de inocência, que pode levar, inclusive, à morte. Ele fala também aqui na outra página da dinâmica da anorexia, anotem aí, na página 61, que é eu vou no seu lugar. Alguém quer partir, quer morrer, na maioria das vezes o pai, na maioria das vezes uma filha vai dizer eu no seu lugar, com esse amor cego, né? E como uma criança pode livrar-se dessa inocência cega, como cada um de nós pode se libertar dessa inocência cega, né? Experimentando um outro tipo de inocência, que é justamente sair desse pensamento mágico. Eu olho no olho da outra pessoa, seja na minha vida cotidiana, ou seja, através do suporte do modelo das constelações familiares, e eu simplesmente, aquilo que estava segredado dentro da minha alma, inconscientemente me conduzindo, eu expresso em voz alta. Eu por você, mamãe. Eu morro no seu lugar. Eu fico doente no seu lugar. Eu sigo você na morte. Qualquer uma dessas dinâmicas. Quando uma pessoa abre os olhos, diz isso para a outra, vocês podem perceber o que acontece numa constelação ou no dia a dia. Primeiro, surge um sentimento de alegria, um sentimento de felicidade por ser capaz de fazer algo aparentemente grandioso por essa outra pessoa tão amada. Mas logo em seguida, essa magia, ela se desfaz, acaba o encantamento. Digamos que acaba o emaranhamento. E hoje foi muito incrível porque eu estava estudando um outro livro, eu acho que foi A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, e é como se tivesse caído uma ficha para mim. É como se esse emaranhamento, que traz um talento, também tem como se fosse um encantamento.
ele se desfaz dessa maneira. Quando algo vem à tona, algo que estava no profundo, e isso já dentro da psicanálise, Freud já tinha falado sobre isso, sobre de que maneira os conteúdos reprimidos, a partir desse processo de dar-se conta, põe algo em movimento, mas Bert Hellinger acrescenta algo, não apenas isso, vem à tona aquilo que estava no profundo, vem para a superfície, mas depois, o que é necessário? Uma reparação, uma ação reparadora. Perdão, uma ação reparadora. Não basta que algo também venha à luz. Precisa vir à luz e eu, condizentemente, fazer o meu dever de casa. Consciência e conflitos. A consciência é, em primeiro lugar, um saber instintivo que acompanha toda ação que se dirige a outras pessoas. Ela é 1. O saber sobre o que é necessário para pertencer ao grupo. 2. O saber sobre o que devo a outro quando dele recebi algo e ainda não lhe retribuí, ou quando fiz algo de mal a outro, ou tirei algo dele e não sofri ou perdi algo em compensação. 3. O saber sobre o que devo a um grupo para que ele possa subsistir e atuar como um grupo. Portanto, o saber sobre qual deve ser minha contribuição para que o grupo subsista e se desenvolva. A boa consciência e a má consciência. Como sabemos o que a consciência exige de nós? Pelos sentimentos de culpa e inocência, ou, dito de outro modo, por meio da má consciência e da boa consciência. A má consciência nos leva a mudar o nosso comportamento, de modo a nos livrarmos dela. Ela então cessa o sentimento de culpa, sentimos-nos inocentes e com boa consciência. A consciência não propõe conteúdos. Ela não é o conhecimento do que devemos fazer, mas o conhecimento de um estado ou sentimento interior. Não nos prescreve em detalhe o que precisamos fazer para perder a má consciência e para conservar ou recuperar a inocência. Nisso temos uma certa liberdade para escolher os meios. Podemos experimentar diversas possibilidades e testar pela sensação resultante em que medida elas nos ajudam a nos livrar dessa má consciência. Portanto, a consciência é, em primeiro lugar, um sentimento que nos ajuda a perceber como devemos agir para assegurar nossa vinculação a um grupo importante para nós. Os mitos. Em torno da boa e da má consciência se aglomeram muitos preconceitos e mitos que não resistem à comprovação. Eles conferem à consciência uma posição que, pelo que podemos experimentar, não compete a ela. Um desses preconceitos é o de que a consciência é a voz de Deus em nossa alma e por isso devemos segui-la incondicionalmente. Se for assim, todos os seres deveriam ter a mesma consciência, o que evidentemente não ocorre, e não poderiam combater-se mutuamente em guerras ou outros conflitos com igual boa consciência. A consciência assegura, em primeiro lugar, nossa vinculação aos grupos importantes para nós, principalmente àqueles de que depende nossa sobrevivência. Ela nos vincula a eles, independentemente do que exijam de nós. Vejam bem, na página 62, vocês têm o conceito de consciência, tá? Isso precisa ser anotado. Consciência em conflito está lá. Consciência é, em primeiro lugar, um saber instintivo que acompanha toda a ação que se dirige a outras pessoas. Esse conceito vai estar em outros livros também, mas aqui vocês têm ele muito claro. E o que orienta a consciência? Ele coloca 3 pontos principais. Um é o pertencimento. O segundo é o equilíbrio nas trocas. E em terceiro lugar, está qual é a minha função no grupo.
qual é o meu papel, qual é o meu lugar dentro do grupo. Então, se vocês observarem bem, a consciência é orientada pelas 3 ordens do amor. Num nível profundo, pertencimento, lugar, né? No caso ele não fala precedência, mas ele fala da função, do papel no grupo e o equilíbrio. Bom, um trabalho muito importante, porque, como vocês sabem, o nosso curso é, em primeiro lugar, vivencial, experiencial. Então, um compromisso da pessoa que quer trabalhar com a Hellinger Ciência é uma análise da sua consciência, do fenômeno da consciência. E é interessante porque, às vezes, em muitas religiões ou na nossa família, alguém vai dizer: examina a sua consciência, veja se você está fazendo algo certo, né? Como ele coloca aqui, inclusive com essa identificação, digamos, mitológica da consciência com a voz de Deus, com a voz da verdade, com a voz da realidade, o que quer que seja que vocês queiram chamar. Então, o nosso compromisso de, a partir da Hellinger Ciência, analisar, estar mais conscientes acerca da consciência, não é no sentido tradicional, de examinar minha consciência para ver se eu estou fazendo algo certo ou não. Mas ele mostra como fazer esse estudo, inclusive de maneira prática. A consciência não propõe conteúdos. Ela não é o conhecimento do que devemos fazer, mas o conhecimento de um estado ou sentimento interior. Então, eu preciso prestar atenção a esse estado interior, que pode ser de culpa, de inocência, de peso, de leveza, de obrigação, de alienação, entendem? De instinto. Esses são os sentimentos pelos quais a consciência vai se revelando para nós. E o que nós temos liberdade para escolher os meios para experimentar possibilidades, testar as sensações resultantes que vêm, especialmente quando nós experimentamos a má consciência. Nenhuma pessoa adulta pode viver e crescer sem experimentar a má consciência. Isso significa o quê? Experimentar aquilo que arrisca o meu pertencimento ao grupo, observando os resultados das minhas ações. Então, eu sempre gosto de citar o exemplo de um adolescente que, perante o Estado, até os 18 anos, não pode fazer consumo de bebida alcoólica, ou muitas vezes perante a sua família, mas chega em qualquer festinha da escola e é a primeira coisa que os meninos vão fazer, beber alguma coisa. Ele vai com certeza experimentar a má consciência. Então, se ele bebe um copo de cerveja, o efeito do que ele faz pode não ser aquele que ele pode ter visto na televisão, ou aquele que ele pode ter visto dentro da família. Então, ele, por meio dos efeitos da ação dele, ele pode tomar uma autorresponsabilidade e dizer, não, um copo não faz mal. Agora, se ele toma 6 garrafas de cerveja, ele vai passar mal. E aí ele vai ter que observar o efeito do que ele fez. Entendem? Então, esse estudo da consciência, da boa e da má consciência, tem que estar sempre conectado com esse sentimento de autorresponsabilidade e de uma observação de quais são os efeitos da minha ação no mundo. Consciência e grupo. Sentimos-nos de início como integrantes de um grupo e de uma tal maneira que nos sentimos incompletos e perdidos fora dele, sobretudo quando não podemos nos associar a outro grupo semelhante. Nos grupos importantes para a nossa sobrevivência, cada parte está a serviço do todo. Todos sentem que pertencem ao todo e que lhes são devedores. Por isso, quando é necessário,
também estão dispostos a sacrificar-se pelo todo. Somente no todo o indivíduo atinge sua plenitude, e no todo ele sobrevive, mesmo que pereça a seu serviço. Por conseguinte, a consciência serve menos à sobrevivência do indivíduo do que à do grupo. Ela é, acima de tudo, uma consciência de grupo. Só quando levamos isso a sério é que entendemos muitos comportamentos em nós e nos outros que, de outro modo, nos parecem estranhos e descabidos. Pela necessidade de pertencer, o indivíduo faz tudo o que o grupo exige dele. Em decorrência disso, quando obedece à sua consciência nesse grupo, ele não possui uma individualidade ou um eu independente. O que ele experimenta como sua individualidade e seu eu no grupo, seja o que for, é, no fundo, a individualidade e o eu do grupo. Por essa razão, muitos se alienam rapidamente num grupo, perdendo o bom senso e o discernimento. Tais pessoas, com sua boa consciência, tornam-se muitas vezes sinistras e perigosas para as demais. O medo da consciência. A predominância do grupo sobre o indivíduo leva a convicções e ações coletivas que não resistem a uma ponderação sóbria, antes a impedem e proíbem. Aqui fica claro o tipo de realização que se requer do indivíduo para livrar-se das amarras e prescrições da consciência do grupo. Ele precisa superar o medo das sanções que lhe são ameaçadas e impostas pelos que se obstinam nas convicções e prescrições do grupo. Só quando superar esse medo é que o indivíduo poderá enfrentar a realidade tal qual ela se mostra. Ultrapassando a consciência, ele poderá alcançar as compreensões que possam libertá-lo, mesmo que só parcialmente, da cegueira e das pressões da consciência. A consciência despercebida. Além da consciência que sentimos, existe uma outra consciência que não sentimos, cujas leis reconhecemos apenas por seus efeitos num grupo. Essa consciência escapa, em larga escala, de nossa percepção, principalmente porque nossa consciência habitual, que experimentamos como má consciência ou boa consciência, abafa nossa sensibilidade para essa outra consciência, recalcando-a para o inconsciente. Ainda mais do que a consciência que percebemos, essa consciência é uma consciência de grupo, é uma consciência coletiva comum à família. Igual direito de pertencer. Essa consciência coletiva impõe duas leis fundamentais. A primeira é a seguinte: todos os membros do grupo têm o mesmo direito de pertencer. Em oposição à consciência que percebemos, essa consciência não permite a exclusão de nenhum membro. Por conseguinte, em sua jurisdição, todos os membros de um grupo se sentem seguros. Contudo, quando um membro é excluído, muitas vezes sob o influxo da consciência manifesta, a consciência coletiva substitui o membro excluído por um membro mais novo do grupo. Então este sente e se comporta como outro que foi excluído, sem que ele e os outros do grupo se apercebam dessa representação. Por conseguinte, a consciência coletiva vela pela integridade do grupo e quer restaurá-la quando ela se perde. Nisso, ela não leva em conta as razões que motivam a exclusão. Em outras palavras, a consciência coletiva, ao contrário de nossa consciência habitual, é amoral ou, mais precisamente, pré-moral. É uma consciência arcaica que ainda não conhece a diferença entre o bom e o mal, no sentido moral. A consciência coletiva procura restabelecer a integridade do grupo sem levar em conta a culpa ou inocência do membro que deverá mais tarde representar o excluído e trazê-lo de volta ao grupo. Também, sob esse ponto de vista, ela é amoral. Por outro lado, essa consciência coletiva é moralmente superior à consciência que sentimos,
porque confere prioridade à integridade do grupo e à sobrevivência de cada membro individual. Isso significa que, ao contrário da consciência moral que decide sobre a integração ou exclusão dos membros de um grupo, e, em última análise, até mesmo sobre sua vida e morte, essa consciência despercebida protege a vida de todos os membros do grupo, inclusive contra a sentença da consciência moral. Anteriores e posteriores. A consciência coletiva vela ainda por uma segunda lei que é igualmente arcaica e está a serviço da coesão e da sobrevivência do grupo que essa consciência abrange. Essa lei afirma: quem pertencia anteriormente ao grupo tem precedência sobre quem veio depois. Que sentido tem essa lei e quais os seus efeitos? Ela atribui um lugar a cada membro, de acordo com a sua idade. Embora aparentemente hierárquica, essa lei é um modelo perfeito de igualdade, pois proporciona a cada membro, no decurso de sua vida, as mesmas possibilidades de ascensão. Elas não precisam ser conquistadas, nem exigem lutas, pois resultam espontaneamente do decurso do tempo. Assim, essa lei assegura a paz interna e a coesão do grupo, impedindo as rivalidades e a luta por posições mais elevadas. Por isso, ela constitui o princípio de ordem fundamental para a sobrevivência de um grupo, onde cada um depende de todos. Quem transgride essa lei torna-se para o grupo um inimigo interno que ameaça a sua sobrevivência. Por isso, perde o direito de pertencer-lhe e, sob a pressão da consciência coletiva, é expulso do grupo. Antigamente, isso também significava naturalmente uma sentença de morte. Quando se trata da sobrevivência do grupo, a consciência coletiva nega àquele que coloca em risco essa sobrevivência o direito de pertencer ao grupo. É importante ressaltar que o que descrevo aqui se baseia em observações, pois essa lei continua agindo hoje com igual rigor nas famílias. As tragédias familiares começam quando algum membro transgride essa lei. O trágico. As tragédias obedecem a um idêntico padrão básico. Nas tragédias gregas, por exemplo, mas também nas tragédias familiares, vemos como algum membro mais novo da família se imiscui em assuntos de um membro mais antigo, sobretudo querendo assumir por ele algo que não lhe compete como mais novo. Geralmente, são filhos ou netos que querem assumir algo por seus pais ou antepassados. Uma culpa, uma tarefa, uma expiação. Eles fazem algo a favor de uns e contra outros na família. Assim fazendo, obedecem à consciência e sentem-se inocentes e bons. Porém, transgridem a segunda lei da consciência coletiva. Eles não se dão conta disso porque sua consciência pessoal exige essa transgressão e os recompensa por ela com o sentimento do direito e da inocência. Mas a consciência coletiva os castiga com o fracasso ou a ruína. Por isso, as tragédias gregas geralmente terminam com a morte do herói. Os heróis trágicos em seu coração são crianças que querem fazer algo por membros mais velhos. Todas as tragédias começam por essa arrogância, a híbris dos gregos, e por isso terminam mal. Soluções. A partir das luzes sobre as funções de ambas as consciências, entendemos onde estão as saídas e as soluções. Das luzes obtidas sobre as funções dessas duas consciências, que de um lado se opõem e de outro se completam, resultam consequências de peso para a convivência humana. Somente essas compreensões nos permitem entender os elementos irracionais, cegos e assassinos que muitas vezes aparecem no nosso comportamento e no de outras pessoas. Somente elas nos permitem entender o que está por trás de certas doenças e suicídios e as lutas de poder em que todas acabam perdendo. A sintonia. Em razão das luzes adquiridas nesse caminho,
ultrapassamos os limites de nossa consciência pessoal, particularmente os limites que ela impõe à nossa percepção. Isso, entretanto, não exige que abandonemos os grupos a que pertencemos, pois essas luzes também são úteis ao grupo e ao seu desenvolvimento, e o ajudam a abrir-se a outros grupos, a outras luzes e a outras possibilidades, aos quais o grupo tinha se fechado pela pressão da consciência pessoal. Não obstante, a vinculação ao nosso grupo e em conexão com ela, a sobrevivência desse grupo são bens muito valiosos. Não podemos nem devemos abandoná-lo, pois dele depende também a nossa sobrevivência. Por essa razão também aplicamos ao nosso próprio grupo as luzes obtidas sob a consciência e nos submetemos em certa medida a ela, reconhecendo-a como a força que mantém o grupo unido. A evolução da consciência. Como a consciência não é uma compreensão ou um saber no sentido filosófico, mas a percepção do sentimento que nos adverte em que medida nosso comportamento assegura ou ameaça nossa vinculação ao grupo, ela também pode mudar e evoluir quanto aos conteúdos a que rege. Isso sempre se evidenciou na história. Coisas que nossos antepassados faziam, talvez com boa consciência, como entrar numa guerra com entusiasmo, são hoje quase impensáveis para nós. Por isso, o filósofo que em sua vida de conhecimento adquiriu novas compreensões que ainda não foram percebidas e reconhecidas pela consciência, também a respeita como realidade e aguarda até que algo dessa realidade se manifeste a ela, permitindo-lhe agir em adequação com essas novas luzes. Então, como vocês podem perceber, é o tema essencial desse livro, é o tema essencial que está por trás de todos os conflitos. E que é o que vocês vão estar lidando em grande medida dentro do campo do direito sistêmico. Então, veja o que o Bert Hellinger nos fala sobre a consciência de grupo. Nós nos sentimos incompletos e perdidos fora do grupo. Então, isso significa que essa necessidade de pertencimento, ela é muito profunda em todos nós. Ela se manifesta, em primeiro lugar, na família, mas ela se manifesta em todos os grupos que a gente participa, né? E nós perdemos uma parte da nossa individualidade na participação desses grupos. Nós nos sentimos devedores a esse grupo, seja ele qual for, e somos capazes de sacrifícios por este pertencimento. Então, é como se nós tivéssemos, ao mesmo tempo, uma necessidade individual, de individualidade, mas uma necessidade muito maior, muito mais profunda, que é a necessidade de pertencimento ao grupo. Então, a consciência, nesse nível que o Bert Hellinger está nos mostrando, ela serve a esse grupo, e para que a gente possa ir além dos ditames dessa consciência, nós precisamos perder o medo que essa consciência engendra, que é um medo que Bert Hellinger coloca que é maior do que o medo da morte, que é o medo da exclusão, né? E essa consciência obedece a duas leis. Vocês já sabem quais são essas duas leis. É a lei do pertencimento, todos têm o mesmo direito de pertencer, e a lei da precedência, né? Quem pertencia anteriormente tem precedência sobre quem veio depois. Lembrando que essa lei tem exceções no que diz respeito à hierarquia ou à precedência que existem entre os sistemas, quando, por exemplo, se forma uma nova família. Então, essa nova família, apesar da família de origem, os pais, né, terem uma anterioridade, o novo sistema vai ter a precedência, ou uma palavra melhor para descrever
o que significa essa precedência, ele vai ter a prioridade em relação ao sistema anterior. Outra questão importante, que precisa ficar muito clara para vocês, é o seguinte: aquilo que normalmente a gente chama de consciência moral é a consciência restrita, ou seja, é a consciência que fica leve, pesada e que experimenta sentimentos de culpa e sentimento de inocência. Então, Bert Hellinger diz que a consciência de grupo, ela é amoral, ou, mais precisamente, pré-moral. Por um outro lado, vejam que de maneira linda ele mostra que, por um outro lado, nós podemos perceber que essa consciência de grupo, ela é moralmente superior àquela consciência que tradicionalmente nós chamamos de consciência moral, que é a consciência restrita. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que ao zelar pelo grupo, para que todos possam pertencer, de uma certa maneira, ela é moralmente superior. Por quê? Porque ela não permite a exclusão de ninguém, enquanto a consciência moral se caracteriza, inclusive, por essa exclusão, né? Bom, então a ordem da precedência, né, quem veio antes tem mais direito a pertencer do que veio depois, ela traz a paz, e quem viola essa ordem é expulso do grupo, e isso, como Bert Hellinger mostrou, é pior do que a morte, e toda tragédia começa com o desrespeito dessa lei. Ai, gente, olha que maravilha! Tão fácil agora de entender quando acontece uma tragédia numa família, quando vocês recebem um cliente, da onde que vem a tragédia? Vocês já sabem o script da tragédia, né? Então ele coloca, ela tem um padrão básico. E o padrão básico qual é? Um membro mais novo se imiscui nos assuntos de um membro mais antigo, vai gerar o que a gente chama de um emaranhamento. Essa pessoa vai se tornar um herói, mas na verdade se trata de uma pessoa que comete todos esses atos por meio de um amor cego, no fundo, uma criança arrogante. Inclusive, olha aqui que ele usa o termo híbris para poder qualificar o tipo de arrogância que ele está falando, né? Então, qual é a solução? A solução sempre passa por uma compreensão desses níveis da consciência, trazendo dentro do grupo que nós participamos, especialmente dentro dos clientes e dos casos que vocês atendem, luzes sobre como funciona essa consciência. Isso significa o quê? Essas consciências. Isso significa que é muito importante. Não é que vocês cheguem na hora da consulta e expliquem para o cliente, tem uma filosofia, o Bert Hellinger diz isso, ou o Bert Hellinger diz aquilo. E nesse ponto, eu devo aqui fazer uma menção à nossa amiga Isabela Diniz, que ela tem uma maneira muito simples, às vezes, de passar para os clientes dela, muito pão, queijo, no dia a dia, de poder passar esse conhecimento filosófico, teórico que nós temos aqui, na linguagem do seu cliente. Então, não é uma questão de você chegar para o seu cliente e dar uma aulinha, mas é de você entender como funciona essa dinâmica e de conduzir esse seu cliente, de uma certa maneira, para olhar algo que ele não conseguia enxergar. Entendem? Então, para olhar talvez para uma outra perspectiva sobre aquela questão. Tá? Bom, a consciência, aí eu peço para vocês que na página 66 lá, quando está falando da evolução da consciência, marquem mais uma vez um conceito de consciência. A consciência não é uma compreensão, a consciência não é um saber, mas a percepção do sentimento que nos adverte em que medida nosso comportamento assegura ou ameaça a nossa vinculação
do grupo, né? E a coisa maravilhosa é que ele mostra que essa consciência evolui com o tempo e, com certeza, todo o trabalho da Hellinger Ciência é um trabalho dedicado ou que se volta para a ampliação dessa consciência. Então, agora eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida sobre esses dois níveis de consciência e se vocês gostariam, por exemplo, de trazer um caso, uma tragédia, uma situação que vocês tenham aí com o cliente para que a gente possa analisar à luz do que trazem essas duas consciências. A consciência espiritual. Também o espírito está em conexão, porém, contudo, inclusive com as oposições. Ele percebe imediatamente se está ou não em contato e sintonia com todas as coisas, tais como elas são. Como está em sintonia com tudo, não toma partido por um lado contra o outro. Como percebemos a sintonia e a ligação no nível do espírito? Como notamos que a ligação cessou ou está ameaçada e que perdemos a sintonia? A sintonia é uma atitude recolhida que se relaciona ao todo tal como ele é. Ela permanece no amor a tudo e a todos tais como são. Qualquer diminuição ou perda dessa sintonia é percebida como inquietação. À semelhança de nossa consciência instintiva, a consciência espiritual também nos adverte com sentimentos de desconforto e desassossego comparáveis aos sentimentos de culpa e má consciência. No nível do espírito, sentimos tranquilidade e segurança quando nos sentimos unidos e sustentados pelo todo. Esse sentimento é comparável ao sentimento de inocência da boa consciência. Contudo, é também um sentimento espiritual, embora não seja apenas isso, pois acompanha a compreensão, é vigilante e aberto. Ao contrário da consciência instintiva, a consciência espiritual é destituída de medo e de exaltação. Sua ação une, enquanto a outra consciência separa. Está a serviço da paz para todos. Então, como vocês sabem, nós vimos tratando nesse livro sobre os níveis de consciência. O que eu gostaria de remarcar, ou de marcar com vocês, no que diz respeito à consciência espiritual? Como nós percebemos se estamos, por assim dizer, seguindo o fluxo dessa consciência espiritual. Se lembrem, vocês se lembram que no nível da consciência restrita é o nível onde nós experimentamos culpa e inocência, peso e leveza. No nível da consciência coletiva, inconsciente, como ele inclusive chama aqui, ele chama de consciência instintiva, nós somos movidos por forças profundas que parecem que são naturais, mas que muitas vezes nos levam a destinos trágicos, ou seja, percebemos essa consciência como um instinto, que se não temos atenção aos resultados desse instinto, ele pode não parecer como uma ação correta. No nível da consciência espiritual, o que ele coloca é a necessidade dessa sintonia, que é essa atitude recolhida, né, que se relaciona com o todo, que se manifesta em nós por sentimentos como, quando eu estou em sintonia com a consciência espiritual, e essa sintonia ela implica um amor igual àquilo que parece bom e àquilo que parece mal, à vítima, ao perpetrador, eu sinto tranquilidade, eu sinto segurança, tenho uma experiência de abertura, né, de compreensão e também experimento um sentimento de vigilância. Quando eu não estou em sintonia com o nível da consciência espiritual, eu experimento inquietação, desconforto e desassossego. Então, muito importante que vocês percebam em vocês mesmos esses diferentes sentimentos. Culpa, inocência, peso e leveza. O que é que eu percebo como um instinto? E, no nível espiritual, estou em desassossego? Me sinto inquieta?
ou estou tranquilo, estou seguro, estou aberto, tenho clareza sobre o próximo passo. Então, vejam bem, a consciência espiritual é destituída de medo e de exaltação. Ou seja, ela tem ela promove essa experiência de tranquilidade e de equanimidade. O que é mal? Muitas vezes distinguimos entre indivíduos bons e maus, entre comportamentos bons e maus. Nisso seguimos o movimento da consciência que nos impele a distinguir entre o bem entre o bem do mal. Mas de que tipo de mal e de bem ela fala? Ela os encara numa ótica muito estreita. Sob a pressão da consciência, é bom apenas o que assegura nossa vinculação à família e mal o que a coloca em risco. Essa distinção é muito importante dentro da família, pois nos ajuda a preservar nossa pertinência a ela. Entretanto, nós a estendemos também a outros grupos. Assim, consideramos bons aqueles que se assemelham à nossa família e adotam idênticos padrões de valor, e maus ou desqualificados aqueles que se afastam desses padrões. Quando esses grupos divergem de nossos padrões, nós nos permitimos, sob o influxo de nossa consciência, desejar-lhes o mal e mesmo querer exterminá-los. Os bons, os pretensos bons que desejam ir para o céu, não querem absolutamente encontrar lá pessoas diferentes deles. Isso ocorre sob o influxo da consciência. Ela cria o céu e o inferno. Ao desejar o inferno para os maus, os pretensos bons também se revelam maus. Essa é uma das formas do mal e tem um caráter mais ou menos pessoal. As forças adversas. Existe, porém, esta é a ideia que faço, algo mau e grande, totalmente diverso de nossa maldade pessoal. São as forças adversas que destroem o que construímos, colocam em risco, ameaçam destruir e, às vezes, efetivamente destroem o que conquistamos pessoalmente. Quando olhamos para Jesus e pensamos no que ele fez como homem de bem e no grande amor que nos manifestou e em sua maravilhosa sentença, sede misericordiosos como meu Pai no céu é misericordioso para com todos, pois faz brilhar o sol sobre bons e maus e faz chover sobre justos e injustos, temos de reconhecer que para ele não havia bons e maus. Entretanto, como terminou ele? Na cruz. Ali atuou uma força adversa. Os que o mataram eram pessoalmente maus? Ou estavam a serviço de uma força adversa, de uma poderosa força adversa? Jesus exclamou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Então Deus foi fraco? Foi vencido pelas forças adversas? Ou mostrou por meio delas a sua grandeza? Sempre que alguém cresce demais, as forças adversas fazem-no voltar ao equilíbrio para a glória de Deus. Portanto, de onde vêm as forças adversas, esse grande mal? De Deus. Como devemos nos comportar na presença dessas forças? Devemos aceitá-las como desejadas por Deus. A consumação de nossa relação com Deus ou com o divino é a entrega definitiva. Somente então glorificamos a Deus. Prestem atenção que tanto no que diz respeito ao bem como no que diz respeito ao mal, existem dois níveis. Esse bem e mal, que é percebido como um movimento da consciência, especialmente como um movimento da consciência restrita, e há o grande bem. E há também esse conceito que ele coloca como as forças adversas, ou seja, algo muito maior, mas que ao mesmo tempo atuam para nos trazer de volta ao equilíbrio. Então isso significa que todas as vezes que a gente vai, por algum motivo, eu, você, qualquer um de nós, crescendo, parecendo que somos maiores, diferentes, o que logo vem uma força adversa e traz a gente para
o equilíbrio, a igualdade, a equanimidade necessária para essa experiência aqui na Terra. Então, o que a gente faz quando a gente enfrenta uma força adversa? Agradece pela oportunidade de retornar para a humanidade, né? Então, como devemos nos comportar na presença dessas forças? Devemos aceitá-las como desejadas por Deus. É exatamente isso. O que é bem? Precisamos distinguir entre o que experimentamos como bom sob o influxo da consciência e o bem que transcende a consciência. Na apreciação da consciência, é bom o que nos liga à nossa família e concorda com os valores dela. No entanto, cada família tem sua própria consciência, que difere das consciências de outras famílias e de outras pessoas. Em nossa própria experiência, notamos curiosamente que temos uma consciência diante de nossa mãe e outra diferente diante de nosso pai. Por isso, nosso comportamento muda diante de um e diante de outro. Em algumas famílias é considerado bom o que em outras é censurável. O que é bom para umas é péssimo para outras. Também vemos essa diversidade nas guerras. Cada um dos lados se sente bom, via de regra, quando luta contra o outro. Os autores de atentados suicidas se sentem bons, pois seus atos são julgados bons ou mesmo heróicos por suas famílias e seus grupos. Todos os heróis têm uma boa consciência, mas o que fazem como heróis? Matam outras pessoas. De que espécie é essa boa consciência? É a boa consciência de uma criança. Entretanto, leva muitas pessoas à morte. Todos os heróis são crianças. Essa afirmação envolve naturalmente algum exagero. Contudo, se considerarmos mais atentamente, para quem eles olham em suas façanhas heróicas? São principalmente as mães que se orgulham de seus heróis. O grande bem. Entretanto, também podemos observar que, proveniente do fundo da alma, existe um bem diferente que ultrapassa as fronteiras da consciência. Esse bem de natureza superior une em nossa alma os dois lados que a consciência moral havia separado. O que era visto como bom e o que era julgado mal são reunidos nesse nível como igualmente válidos diante de algo maior. Mas estamos ainda numa perspectiva pessoal. Ultrapassando-a, existe ainda um outro movimento mais geral, um movimento potente, análogo ao que existe em relação ao mal. Esse bem transcende o que desejamos e podemos experimentar como bom. Nesse nível, até mesmo a morte e as catástrofes aparecem como boas, independentemente de nossa felicidade pessoal. Nesse sentido, também é boa a evolução, apesar das perdas. O que se perde com ela, perde-se com proveito nesse movimento, pois daí resulta algo novo, que talvez supere nossos desejos e nossa imaginação. Como nos conectamos com esse bem maior? Aceitando-o tal como é, sem desejar que seja diferente. Sim, chegando a ponto de amá-lo, mas não com amor emocional, que é excessivamente pequeno para isso. Respeitamos esse bem como querido por um poder superior e nos submetemos a ele, seja o que for que ele exija de nós. No assentimento a ele, permanecemos tranquilos, abertos a tudo e bons para com todas as coisas.